Alguns dias antes, uma senhora chamada Julia recebe alguns convidados em um lugar chamado Fantasy Island. Entre os convidados estão 2 irmãos, JD e Brax, e 2 moças chamadas Genven e Melanie. Também faz parte do grupo um policial chamado Patrick, a quem Julia parabeniza por ter vencido o concurso que os levou à ilha. Quando Julia os leva para dentro de um hotel, Melanie percebe que não há recepção na ilha. Um homem chamado Damon os observa de trás dos arbustos onde ele estava escondido. Quando Melanie chega ao seu quarto, abre sua bolsa e olha para uma foto dela com um amigo chamado Nick. Quando Genven também chega em seu quarto, ela pergunta a Julia como Roark concede fantasias. Julia responde que não sabe, pois é uma nova integrante da equipe, mas uma coisa que ela sabe é que a vida delas está prestes a mudar. Muito mais tarde, quando os convidados se reúnem no saguão, Roark entra e os recebe de volta à ilha. Ele então menciona que a ilha tem 2 regras. A primeira é que todos podem brincar com uma fantasia. Ele acrescenta que eles devem continuar a fantasia até sua conclusão natural. Os hóspedes não têm problemas, mas JD e Brax perguntam por que ainda não receberam seus quartos. Roark responde que é porque eles começarão a fantasia imediatamente, enquanto os outros terão de esperar até o dia seguinte. Como eles declararam para a competição que sua fantasia é ter tudo, Roark leva JD e Brax para uma casa onde eles podem se tornar bilionários. Os meninos ficam entusiasmados e imediatamente se juntam à festa da casa. Na manhã seguinte, Roark convoca Genven para começar sua fantasia. Ao contrário dos irmãos, a fantasia de Genven é para compensar um momento de sua vida do qual ela se arrepende. Mais tarde, Roark lhe diz para passar por uma porta e, ao fazê-lo, ela fica chocada ao ver que ela leva ao mesmo restaurante onde seu ex, Allen, a pediu em casamento. Ela também vê Allen e se pergunta se Roark teve que levá-lo de avião. No entanto, depois de conversar com Allen por um tempo, ela percebe que a noite do pedido de casamento está se repetindo. Em outro lugar, Melanie e Patrick esperam que Roark os leve para a fantasia. Enquanto esperam, Melanie pergunta sobre a fantasia de Patrick e ele responde que quer viver seu sonho de estar no exército, embora seja apenas um policial. Melanie também fala sobre sua fantasia e diz que é intimidar alguém chamado Sloane. Ela diz que Sloane costumava intimidá-la no ensino médio e, como ele sempre a perseguiu, ela quer se vingar. Mais tarde, Roark chega e leva Melanie para sua fantasia. Pouco tempo depois, ela chega ao local e descobre que se trata de uma sala de controle com vários botões ao redor. Quando ela toca em um dos botões, uma luz se acende do outro lado da sala, onde Sloane está algemado a uma cadeira. Melanie fica animada porque acha que está vendo um holograma, então ela toca em outro botão, o que dá fortes choques elétricos em Sloane. Um dos botões também mostra Sloane traindo o marido e, em seguida, o vídeo é enviado para a mídia social. Quando Melanie pressiona outro botão, é mostrada uma gravação do marido de Sloane assistindo ao vídeo e parecendo chocado. Outro botão na sala liga para ele do telefone de Sloane. Ele reclama e parece infeliz porque não consegue acreditar que ela o traiu. Melanie percebe que Sloane desapareceu e que, na verdade, é ela quem está na sala. Ela imediatamente tenta ligar para Roark, mas ninguém atende. Em outro lugar, Roark deixa Patrick na floresta e lhe dá equipamento militar, depois do qual ele diz que saberá quando sua fantasia começar. Enquanto ele caminha sozinho, Damon o detém e lhe diz que a ilha não é o que parece. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, ele vê soldados chegando e foge. Patrick tenta segui-lo, mas os soldados o detêm e perguntam quem ele é. Patrick acha que eles são atores e diz que também é um soldado. No entanto, os homens não acreditam nele e decidem levá-lo ao encontro do tenente para saber o que fazer com ele. Ao chegar lá, Patrick fica chocado ao ver que o tenente é seu falecido pai, Sullivan. Antes que ele perceba o que está acontecendo, alguns soldados inimigos começam a atirar nele e no esquadrão de Sullivan. Uma das balas atinge de raspão o braço de Patrick e, quando ele percebe que o que está vivenciando é real, desmaia. Em outro lugar, JD e Brax se divertem na casa luxuosa. Isso os deixa animados e as coisas continuam a ocorrer sem problemas até que alguns homens armados invadem a casa. JD e Brax fogem rapidamente para ligar para Roark e pedir informações sobre os homens armados. No entanto, Roark diz que os homens armados podem ser membros da gangue de um homem chamado Kalashov. Ele também acrescenta que ter tudo sempre envolve inimigos. Brax diz que não está mais interessado na fantasia, mas Roark diz que ele e JD devem levá-la à sua conclusão natural. Em seguida, ele desliga a chamada e, depois de um tempo, homens armados entram na sala e os irmãos se rendem imediatamente. Melanie percebe e imediatamente incrimina o homem, eletrocutando-o até que ele desmaie. Ela então quebra a parede de vidro e salva Sloane, que a reconhece. Sloane pergunta o que ela está fazendo ali e Melanie responde que ela também foi sequestrada. Quando elas se afastam da sala de controle, o Dr. Torture retorna e quase mata Sloane, mas Damon chega e o mata. Depois diz às meninas que elas devem ir com ele. Em outro lugar, Genven acorda da cama e descobre que 5 anos já se passaram e que agora ela tem uma filha chamada Lila.
Ela pergunta a Roark como tudo isso é possível em um dia e ele lhe diz que é a ilha. Ele diz que a encontrou há muitos anos e que também a usou para trazer sua falecida esposa de volta à vida. Ele então diz a Genven para aproveitar sua fantasia, mas depois de um tempo ela diz a Roark para mudá-la para ela. Ele, no entanto, responde que ela só tem direito a uma fantasia. Pouco tempo depois, Sullivan liga para Patrick para explicar por que ele tem suas placas de identificação e uma foto dele com seu filho. Patrick responde que é porque Sullivan é seu pai. Embora o tenente não acredite a princípio, Patrick prova isso a ele contando uma história de sua infância. Ele também menciona que Sullivan morreu há muitos anos durante uma missão na Venezuela, onde ele se sacrificou ao pousar em uma granada para salvar sua equipe. Enquanto isso, Damon leva Melanie e Sloane a uma caverna que contém os poderes da ilha. Quando entram, encontram uma pedra brilhante e Damon diz às meninas que a pedra realiza as fantasias da ilha. Ele também menciona que foi contratado como investigador particular para descobrir o que torna a ilha especial. Ele então diz que, ao pegar água da fonte perto da rocha, poderá desmascarar Roark e destruir a ilha depois de chamar seu avião de fuga. Depois de pegar a água em uma garrafa, ele diz a Melanie que ela será a pessoa perfeita para ajudá-lo a chamar o avião, pois Roark ainda acredita que ela é uma hospedeira. Sloane ouve isso e não consegue acreditar que Melanie mentiu para ela. Melanie explica por que fez isso, mas Sloane não acha que seja um motivo bom o suficiente para quase matá-la. Antes que a situação se agrave, Damon diz que eles precisam ir embora. No caminho, o Dr. Torture aparece do nada e ataca Damon. Depois de lutar por um tempo, Damon se sacrifica para matar o monstro para que as meninas possam concluir sua missão. Em outro lugar, os homens de Kalashov ameaçam ferir JD e Brax se eles não trouxerem o dinheiro e as drogas que roubaram de Kalashov antes de matá-lo. Os irmãos não entendem o que está acontecendo, mas antes de feri-los, JD mente e diz que o dinheiro e as drogas estão no quarto ao lado da garagem. Os pistoleiros levam Brax para verificar o quarto. No entanto, Brax escapa e entra no arsenal, depois pega uma arma e atira em um dos homens. Ele então saca uma granada e ameaça jogá-la se os homens tentarem algo estranho. Em seguida, diz a eles que o levem até seu irmão usando uma máscara. Enquanto isso, Sullivan e seus homens chegam à casa e descobrem que a missão deles é resgatar JD e Brax. Os soldados entram na casa. No entanto, quando Brax se vira, ele vê Patrick e pergunta o que ele está fazendo na fantasia dele e de seu irmão. Os homens de Kalashov os atacam e roubam a granada. Enquanto isso, Sullivan e seus homens resgatam JD. Na saída, um dos homens de Kalashov tenta jogar a granada nos soldados, mas Patrick o mata e Brax pega a granada antes que ela caia. Enquanto todos parecem aliviados, um dos homens de Kalashov acorda de repente e mata JD. Os outros também acordam e, enquanto atiram nos soldados, Sullivan diz a Patrick para ir embora com Brax, que parece arrasado. Em outro lugar, Genven vai ao encontro de Julia para reclamar que quer uma nova fantasia. Julia lhe pergunta o motivo e ela conta que foi responsável pela morte de um garoto chamado Nick, que morava em seu prédio. Ela conta que se esqueceu de desligar o fogão a gás antes de sair de casa e causou um incêndio grave que o matou. Julia então diz a ela para se encontrar com Roark e informá-lo de que ele lhe deu uma segunda chance errada. Pouco tempo depois, Genven o faz, embora hesite no início, Roark permite que ela tenha sua nova fantasia. Quando Genven entra no prédio de seu apartamento, ela vê JD e Brax saindo. Embora chocada com isso, ela corre para ver como está Nick. No entanto, ela vê que não pode entrar no quarto dele. Ela sai para chamar a polícia, mas acontece que Patrick é o policial de plantão. Ela implora a ele que a ajude a salvar Nick, mas ele responde que é muito perigoso. Genven então volta sozinha, mas ao tentar encontrar uma maneira de salvar Nick, a fumaça a sufoca e ela desmaia. Em outro lugar, Julia resgata Genven do fogo e pergunta se ela refez sua fantasia. No entanto, Genven diz que todos parecem estar na fantasia de outra pessoa. Depois de um tempo, Melanie e os outros encontram Roark e pedem que ele pare com as fantasias, mas ele responde que não pode fazer isso. Ela também diz que a pessoa deve estar ligada a Nick porque ele viu JD, Brax e Patrick no dia do incêndio. Brax confirma que conhece Nick, embora diga que ele e JD saíram do prédio sem tentar ajudá-lo. Patrick também confirma que não entrou no prédio para ajudar Nick. Roark confirma que eles estão na fantasia de alguém e que o resultado final seria a morte deles. Genven pede que ele desista, mas ele diz que não pode. Quando ouvem o avião de Damon chegando, os convidados se soltam e correm para fora. No entanto, antes de o avião aterrissar, os homens de Kalashov o abatem. Como eles também estão prestes a serem mortos, fogem rapidamente. Ao se aproximarem da caverna, todos começam a se perguntar de quem é a fantasia que estão vivendo. Eles então entram na caverna, mas depois de algum tempo se perdem antes de chegar à rocha da fantasia. No caminho, Melanie ouve um som estranho, então ela deixa cair a garrafa de água de Damon e segue o som. Enquanto caminha, Sloane vê a garrafa de água e a pega. No entanto, antes que ela possa seguir em frente, seu eu maligno aparece e a acusa de ser uma pessoa ruim.
Quando Sloane está prestes a desafiá-la, o Dr. Torture aparece e a agarra. Nesse momento, Nick chega com seu corpo queimado. Genven se desculpa pelo incêndio, mas ele responde que não o trará de volta. Enquanto isso, Patrick é subitamente arrastado para o pântano dentro da caverna, mas consegue lutar para sair e escapar. Quando ele está prestes a ir para o Fantastic Rock, Melanie chega e o esfaqueia. Genven ouve sua voz e deixa Nick para procurá-lo. No entanto, ela encontra Brax primeiro, mas antes de irem a qualquer lugar, Melanie aparece e diz que eles estão em sua fantasia. Ela menciona que todos eles contribuíram para a morte de Nick, assim como ela havia se apaixonado por ele. Enquanto os outros parecem chocados, Melanie confirma que planejou tudo antes mesmo de descobrirem sobre a ilha. Ela também diz que fez Sloane acreditar nela porque queria que o velho valentão dependesse dela. No entanto, Sloane afirma que só usou Melanie para sair da ilha. Enquanto eles continuam conversando, Brax e Genven conseguem levar a faca e a granada com Melanie. Eles então saem correndo para encontrar a pedra incrível. Enquanto olham para ela, Roark aparece e diz para eles não a explodirem. A imagem de Julia aparece de repente na rocha e Genven percebe que ela é a fantasia dele. Roark confirma isso e diz que ela é sua esposa, embora atue como sua assistente na ilha. Ele também diz que concede todas as fantasias na ilha para que ele possa vê-la o tempo todo. Melanie intervém com os homens de Kalashov para deter Genven e os outros. Quando Roark a deixa para completar sua fantasia, ele vê Julia do lado de fora. Sua condição piorou, mas ela diz a ele para fazer algo para ajudar os convidados. Roark diz que não pode interferir na ilha porque nunca mais haverá, mas ela responde que é a coisa certa a fazer. Quando Melanie está prestes a matar os convidados, Patrick chega e diz a ela para deixar os outros e matá-lo, pois ele poderia ter salvado Nick. Melanie brinca dizendo que está tentando tornar sua fantasia real e ser uma heroína como seu pai, mas nesse momento Roark retorna. Ele diz que esqueceu de mencionar que todos os seus convidados têm direito a uma fantasia. Genven olha para Sloane e diz para ela beber da garrafa de água para ter uma fantasia, já que ela é a única que não teve uma até agora. Melanie brinca dizendo que isso é uma besteira, mas depois que Sloane bebe a água, ela diz que seu maior desejo é que Melanie fique com Nick para sempre. Nesse momento, Nick a arrasta para dentro da fonte, mas antes que ela se afogue, Melanie pega a granada e a joga de volta. Patrick diz a todos para irem embora, depois pula na granada e morre enquanto os salva. Brax diz que quer que JD volte à vida, mas Roark diz que ele tem que ficar na ilha para sempre para que isso aconteça. Ele concorda e JD aparece no avião com Genven e Sloane, que percebem que Brax não está mais indo com eles. Pouco tempo depois, eles se despedem e o avião parte. Quando Brax pergunta o que o aguarda na ilha, Roark responde que ele terá de se juntar à sua equipe de trabalhadores para manter as coisas funcionando sem problemas. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.